Capítulo 3: O ímã da realidade e o magnetismo da intencionalidade. O universo não é um lugar vazio e aleatório. Ele é um oceano de inteligência pura, responsiva e absoluta. O seu desejo isolado não atrai nada, mas a sua intencionalidade, o comando firme da sua vontade sobre o vácuo, funciona como um ímã que reorganiza os átomos da sua realidade física. Respire profundamente e permita que essa percepção atravesse você agora. Durante muito tempo, você foi condicionado a acreditar que a realidade era algo externo, algo fixo, algo pronto, algo separado da sua consciência. Ensinaram você a reagir ao mundo, mas não a compreender o que existe por trás dele. Ensinaram você a buscar respostas apenas no externo, na sorte, nas circunstâncias, nas oportunidades. Mas quase ninguém ensinou você a olhar para o próprio campo interno. Quase ninguém ensinou você a perceber que a realidade responde constantemente ao sinal que você sustenta. E talvez essa seja a maior ruptura desse capítulo. Porque a partir de agora, você começa a perceber que não está separado daquilo que vive. O campo reage à sua frequência dominante, à sua coerência, à sua direção, à maneira como você ocupa a própria vida. Mas, para avançarmos, preciso abrir com você um conceito que faz parte da minha gnose, da minha percepção e da minha verdade. A frequência de Sofia. Mas entenda algo importante. Eu não estou aqui para impor uma crença ou criar uma doutrina. O nome pouco importa. Você pode chamar de inteligência sistêmica, consciência universal, campo quântico, inteligência criadora, chame como quiser. O ponto central não é um nome. O ponto central é que o acesso a essa percepção foi interrompido dentro de você. Sofia é o termo grego original para sabedoria, mas não a sabedoria intelectual dos livros. Estamos falando da inteligência que organiza o invisível antes que ele se torne matéria. Observe a própria vida por um instante. Existe uma lógica silenciosa operando. Pessoas surgem, oportunidades surgem, padrões se repetem. E quanto mais inconsciência existe, mais a pessoa vive repetindo padrões sem perceber. Agora perceba a contradição em que a maioria das pessoas vive. Quase todo mundo deseja prosperidade, conforto e expansão. Mas, ao mesmo tempo, carrega um julgamento oculto contra a matéria. Deseja o dinheiro, mas associa riqueza à culpa. Deseja prosperidade, mas internamente acredita que querer muito é errado. Foi condicionado a enxergar o material como algo menos espiritual. E esse conflito desmagnetiza completamente o seu campo. Porque não existe coerência. Existe desejo consciente e resistência inconsciente. Quantas vezes você julgou o dinheiro? Quantas vezes você julgou quem tem muito dinheiro? Quantas vezes sentiu culpa por querer crescer? O material não é o oposto do espiritual. O dinheiro é energia. A matéria é manifestação.
Quando você nega a matéria, você nega a própria inteligência que organiza a experiência humana. Sofia é justamente essa lógica invisível que conecta intenção, energia e manifestação física. Mas o sistema ensinou você a ser um pedinte, a esperar, a implorar, a acreditar que o poder está sempre fora. Mas entenda isso profundamente. O universo não responde ao pedido, ele responde à identidade. O pedinte vibra na falta. Ele vive projetando o poder para um futuro distante. Quando eu tiver dinheiro, quando eu conseguir. Percebe? Nunca ocupa um agora. Nunca assume o comando interno, a responsabilidade, a soberania. E enquanto você continuar vibrando como alguém que espera permissão, o campo continuará respondendo à espera. O magnetismo real começa quando você interrompe esse padrão. Quando você para de pedir e começa a emitir comando. E isso não significa arrogância. Significa posicionamento interno. Riqueza não é apenas dinheiro. Riqueza é estrutura. É abundância de energia, de clareza, de vitalidade e de tempo. Porque prosperidade sem matéria permanece apenas no campo da fantasia. Então, pare agora. Você realmente está construindo prosperidade ou apenas sobrevivendo emocionalmente enquanto sonha com a mudança? Mas vamos trazer isso para a matéria. O magnetismo da realidade não é um conceito abstrato. É uma lei de engenharia vibracional. Para que ele seja vivido, precisa ser incorporado. E o primeiro passo dessa incorporação é a clareza absoluta. No vácuo quântico, a dúvida é ruído. E se você emite ruído, você recebe caos. A realidade responde exclusivamente à precisão. Se você diz que quer prosperidade, o universo não entende, porque prosperidade é um conceito subjetivo. Para o campo, precisão significa números, datas, textura, governança. Se você sente culpa ao desejar a riqueza, você está enviando dois comandos opostos simultaneamente. É um curto-circuito magnético. Você acelera com o desejo e pisa no freio com a culpa. O resultado é a estagnação. Observe a mecânica de movimento de quem já ocupa esse trono, de pessoas soberanas, bem-sucedidas. Elas não esperam o cenário mudar para decidirem quem são. Elas decidem quem são e o cenário é forçado a se alinhar. Elas utilizam o que eu chamo de microgovernança. Porque o magnetismo é construído na forma como você administra os centavos que você tem hoje. Na ordem absoluta das suas gavetas, na pontualidade do seu compromisso com o tempo. Tudo comunica. O universo é um sistema de auditoria constante. Se você não governa o pouco, o sistema entende que você não tem estrutura biológica para suportar o muito. E cada vez que você escolhe agir baseada na visão da vida que deseja construir e ignora essa urgência emocional do seu medo presente, você está carregando a sua bateria magnética. Você deixa de ser uma partícula à mercê do vento e se torna a causa que altera a trajetória das partículas ao seu redor. Manifestar um pico de expansão é simples. Qualquer um consegue sustentar uma frequência alta por alguns minutos após o insight. O desafio real
A verdadeira gnose está na sustentação da estrutura. O mundo físico possui uma característica chamada inércia. A matéria é lenta para mudar. E o sistema de escassez possui raízes profundas na sua biologia. Esse sistema de controle social e familiar sempre tentará puxar você de volta para a média, através do medo, da dúvida e da falsa modéstia. E é aqui que a maioria das pessoas falham. Elas têm clareza, mas não têm resistência. Elas colapsam diante da primeira demora do tempo. E é por isso que a disciplina é a guardiã do magnetismo. Sem ordem, o sinal se perde. A disciplina estabiliza a sua oscilação. A organização do seu ambiente físico atua como um amplificador de sinal. Quanto menos ruído visual, financeiro e emocional existir na sua vida, mais puro e potente o seu magnetismo se torna. Entenda, o magnetismo não é sobre atrair o que está longe. É sobre tornar-se o centro gravitacional que faz com que a riqueza não tenha outra opção a não ser orbitar você. E quanto mais densa é a sua ordem interna, maior é a sua força de atração. E nesse ponto, você precisa compreender a gnose da matéria para que a sua mente racional pare de sabotar de uma vez o seu progresso. Durante séculos, fomos ensinados que a matéria é inferior ou que o dinheiro é um mal necessário. E essa é a maior mentira do sistema de controle. A matéria é o espírito em sua forma mais tangível. O dinheiro é a representação física da sua capacidade de servir, de governar e de expandir. Negar a riqueza é negar a capacidade de Sofia de se expressar através de você na Terra. Quando você busca a casa, o conforto, o luxo, você não está buscando apenas objetos. Você está buscando a infraestrutura necessária para que a sua alma execute sua missão com excelência. A escassez é um estado de ruído que impede a sua voz de ser ouvida. A riqueza, por outro lado, é o silêncio e a estrutura que permitem que você seja finalmente soberana. Esse é o seu direito divino. E ao resgatar esse acesso à inteligência sistêmica, você percebe que a contradição entre ser espiritual e ser rico nunca existiu. Foi uma história contada para que você entregasse o seu cetro. Mas a partir de agora, cada desejo de expansão é visto como um comando de Sofia querendo se manifestar através do seu império pessoal. Sinta essa integração acontecendo. A sua intenção está sendo purificada de toda essa sujeira dogmática que te impediu de crescer até hoje. Você já não se desculpa. Você já não vacila. Você entende que o campo agora responde a uma nova assinatura. A de quem assumiu a responsabilidade pela própria criação. A sua intenção está ficando limpa, nítida e, acima de tudo, direcionada. E quando a intenção se direciona, se purifica, a dúvida morre por falta de alimento. Uma mente dividida é uma mente impotente. Uma mente unificada é uma força da natureza. Com o seu ímã recalibrado e a gnose da matéria instalada, o próximo passo é a engenharia da precisão. O universo não trabalha com generalismos, ele trabalha com projetos.
prepare-se para abrir a caixa preta da sua mente e confrontar a anatomia de cada um dos seus alvos.